Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso curso de Gestão Comercial com o nosso sistema SINCOM. E nessa aula nós vamos ver então como emitir o MDFE. Nas aulas passadas já vimos como cadastrar os veículos, já vimos como cadastrar os cargos, o cargo de motorista e o cadastro do funcionário motorista. E nessa aula então nós vamos ver como emitir o MDFE. Lembrando, pessoal, que para você emitir o MDFE, você tem que ter as notas fiscais autorizadas para a Cefaz, certo? Para você poder fazer um MDFE referente àquelas notas, tá certo, pessoal? Então, nós não vamos entrar em detalhes aqui nesse vídeo como emitir notas fiscais, Porque isso aí acredito que você já saiba, Caso você não saiba, você pode entrar em contato com a Nortelink Sistemas, que teremos o prazer de lhe orientar, tá certo? Essa aula é especificamente para emissão do documento MDFE, tá certo? Então, vamos aqui então em outros estoque em movimento, módulo NFE, e vamos aqui na opção MDFE, Manifesto de Documento Eletrônico, Então vamos selecionar essa opção. Observa aqui nessa tela inicial, assim que eu entro, observa que ele já traz aqui, os MDFEs nos últimos 15 dias, Ele já traz aqui já consultando, em todas as situações, então por isso eu consigo ver aqueles que estão autorizados, ou seja, ainda estão em rota de entrega, e aqueles que já estão encerrados, ou seja, a entrega já foi concluída, todo o percurso já foi feito e a entrega já foi finalizada. Lembrando que sobre isso aqui já é muito importante entender que eu não posso fazer uma MDFE com um veículo que ainda está numa MDFE autorizado. Por quê? Porque não foi concluído ainda o trajeto e a entrega. Então, se não foi concluído, eu não posso usar o veículo novamente, Claro, Então, você tem que primeiro efetuar o encerramento da MDFE, certo? Em outras aulas, nós vamos mostrar como é feito esse procedimento. Nesse momento, nós vamos emitir uma MDFE utilizando aqui esse veículo aqui, o caminhão baú. Por quê? Porque a MDFE que foi emitida para ele já está encerrada. Então posso usar tranquilamente, tá bom, pessoal? Então, lembrando que o mesmo detalhe com o motorista, Eu não consigo usar um motorista que está em uma MDFE que está autorizada. Tem que ser uma que está encerrada também, tá certo? Então vamos lá. Eu vou clicar aqui na opção novo. Observa que ele abre essa tela aqui, onde você vai lançar os dados, Observa que o status da MDFE está em digitação, Então o que é que você vai fazer, pessoal? Você vai selecionar aqui o tipo de emitente, E aqui você tem prestador de serviço, carga própria e CTE globalizado. O prestador de serviço, pessoal, é aquele em que você não é o vendedor da mercadoria, Você é apenas um prestador de serviço de transporte, você é uma transportadora, Então você vai utilizar essa opção aqui, caso você seja um prestador de serviço, uma transportadora. Lembrando que se você utiliza essa opção aqui, você for uma transportadora, você vai então aqui nos documentos selecionar os conhecimentos de transporte eletrônico. Você vai filtrar os conhecimentos de transporte eletrônicos que foram aí emitidos e não as notas, Você vai capturar as CTEs, se você for uma transportadora. Na forma mais comum, é aquela que nós temos, mais comum no dia a dia, nos nossos clientes inclusive, é aquele que é a carga própria, ou seja, você é o vendedor e você é o entregador, A sua empresa vende e a sua empresa entrega. Então, você vai selecionar essa opção carga própria, tá certo, pessoal? E aí, quando você for selecionar os documentos,
você não vai selecionar CTS, né? Você vai selecionar as notas, né? Você vai capturar as notas fiscais que foram emitidas pela sua empresa, que aí vão ser entregues, né? Que vão fazer esse percurso para chegar até o cliente, tá bom? Tem essa opção aqui, pessoal, que é a terceira, CT globalizado. Essa opção aqui ela é bem rara, né? Inclusive entre os nossos clientes. É aquela em que tem no mínimo 5 emitentes, 5 destinatários. Então ela é um tipo de CT bem raro. Então, devido a isso, nós não vamos comentar sobre esse tipo de emitente, tá bom? Visto que dificilmente vai acontecer com os nossos clientes, então nós não vamos fazer a explicação sobre esse tipo, como fazer essa CTE, tá bom? Vamos focar apenas na carga própria, que é o mais comum, tá certo, pessoal? Vamos focar na carga própria de prestador de serviço, melhor dizendo, tá bom? Então, eu vou fazer aqui uma do tipo carga própria. Eu vou aqui selecionar o local de descarregamento, né? Ou seja, qual é o destino final dessa carga, né? No meu caso, também é Piauí, né? Local de carregamento Piauí, local de descarregamento Piauí também. As datas e horas, aqui observa que ele já traz a data e hora do momento em que você está emitindo, né? Aí a sua MDFE. Eu preciso informar aqui um percurso? Nesse caso, não. Nesse caso eu não preciso, porque basicamente aqui o percurso é dentro do próprio estado. Então eu não preciso informar um percurso, tá certo? Então, Piauí, não precisa informar percurso. Então vamos aqui selecionar os documentos, né, que foram as notas fiscais que foram emitidas na empresa. Então, para isso, eu vou selecionar aqui essa opção da lupazinha, ó, capturar notas. Captura notas, né, que é o F8. Vou selecionar aqui. Observa que eu posso, então, consultar aqui as notas fiscais que foram emitidas. Clicando aqui, selecionando aqui os filtros, né, de data e clicando aqui na opção consultar. Observa que ele traz aqui, então, as notas fiscais que estão autorizadas, né, para a sua empresa, valor e tudo tal, e o estado final, né, no caso, o estado do cliente. E vou, então, clicar aqui em capturar, certo? Então, ele informa que 2 notas foram adicionadas, você pode clicar em OK. Então, observa, pessoal, quando você captura a nota, as notas, né, ele vai informar aqui a quantidade de NFS que estão compondo aqui o seu MDFE e o valor total da carga, né? Ou seja, a soma de todas as notas fiscais que vão compor a sua carga. Então você pode informar aqui o peso bruto da carga, né? Também, né? Muito importante. Não é obrigado, mas claro que para a questão de transporte é uma informação que é muito importante, né? Então você vai informar aí ou em toneladas ou em quilogramas o peso da sua carga, tá certo? No meu caso eu vou deixar em branco, mas você, no seu caso, é muito importante você informar aí o peso da sua carga, tá certo, pessoal? Então veja só o que eu preenchi, né? Voltando aqui, preenchemos aqui a aba MDFE com uma carga própria, destino, né? Local de descarregamento, local de carregamento, a forma de emissão é normal, viu, pessoal? E eu aqui capturei 2 notas, né, que estavam autorizadas na minha empresa. Então, o que eu vou informar mais? Se eu quiser informar, e se eu tiver essa informação, eu vou preencher aqui o CIOT, né, pedágio, o produto predominante. Isso aqui, pessoal, não é obrigatório, mas se você quiser, você pode preencher se tiver, né? Se tiver o CIOT, o pedágio e tudo mais, né? Você pode preencher sim, sem problema nenhum. Eu vou informar aqui o veículo, isso aqui é necessário, no caso aqui o caminhão baú. E vou informar aqui o motorista, que no caso vai ser esse motorista aqui. Vou colocar aqui vamos colocar aqui aquele motorista que nós cadastramos, né, o Igor. Pronto.
E aqui então está pronta a nossa MDFE para nós emitirmos. Eu posso informar outros condutores, né, outros motoristas. Imagina uma viagem longa, né, entre estados, e nesse meio período o motorista eles vão se revezando. Então você pode sim informar outros condutores, contanto que existe o cadastro prévio, né, do motorista, como nós já observamos, tá certo? Então aqui está no ponto, pessoal, de emitir, né? Você pode informar outros dados, como seguradora, né? Colocar aqui observações complementares, né? Como eu já mencionei, o CIOT, o pedágio, essas coisas, né? Se você tiver, você pode informar, mas não são obrigatórios, né? Mas se você tiver essa informação do seu veículo, da sua carga, você deve sim, claro, preencher essas informações. Tá certo? Mas no meu caso, não precisa muita coisa. Apenas aqui o tipo de carga, o local de descarregamento. Não preciso de percurso, porque é dentro do próprio estado. Então não preciso informar aqui as UFs de percurso. Eu tenho aqui minhas notas fiscais, já foram capturadas, né? Não informei aqui o peso bruto, mas poderia, né? No caso da sua empresa, né, que é uma nota, um MDFE mesmo, valendo mesmo, né, você deve informar o peso bruto da carga. E temos aqui os dados do veículo e os dados do condutor, né. Pronto, vamos gravar aqui. Vou gravar aqui meu MDFE, manifesto incluído com sucesso, está gravado, e agora eu vou enviar para a Cefaz. Então vou clicar aqui em enviar. Pronto, pessoal, olha só, o MDFE foi autorizado com sucesso, né? Eu posso dar aqui um OK, e agora eu posso então imprimir o DANDEF, né? O documento auxiliar de manifesto eletrônico de documentos fiscais, né? Então tá aí, né? O nosso DANFzinho, né? Do manifesto. Tá feito aí, ó, perfeitamente. Observa que você tem aqui na opção de relações dos documentos fiscais, você tem as chaves, né, das notas fiscais que compõem essa carga, nome do motorista, o CPF dele, né, os dados aí do veículo, tá certo? Então tá tudo feitinho, pessoal, aí ó, deu certinho, né? Observe que não tem segredo, é só questão de você preencher todos os dados corretamente, tá certo, pessoal? Então na próxima aula nós vamos ver mais detalhes referente aí à emissão da MDFE. Mas observa já de cara, pessoal, um detalhe, que quando a MDFE está autorizado, observa que algumas opções aqui aparecem, né? Aparece aqui a opção de eu cancelar e a opção de eu encerrar o MDFE. É um encerramento, ou seja, quando o transporte está concluído, ou seja, a carga já foi descarregada, foi todo efetuado todo o processo, aí sim você pode encerrar esse MDFE. Lembrando que você não pode demorar mais do que 30 dias para encerrar, porque senão a Cefaz ela vai efetuar um procedimento de encerramento automático daquele MDFE, né? Então vai ser mais complicado, então nós não queremos que isso aconteça no seu caso, tá certo? Então aí já foi feito. Observa que se eu voltar aqui para a consulta, eu vou consultar aqui, olha lá, né? Então eu tenho agora aqui o MDFE aqui autorizado, que é esse último que eu fiz, né? Tá aqui o status, né? Tá aí tudo direitinho, certo, pessoal? Então na próxima aula vamos ver mais detalhes referente à emissão da MDFE.